Depois da frustração de não poder entrar na Terra Prometida e após 40 anos de peregrinação no deserto, próximo aos 80 anos, Josué e Caleb ainda se sentiam fortes como jovens para conquistarem, sob o poder de Deus, a Terra Prometida, Canaã. E agora, aos 72 anos, o pastor Ted Wilson, pela terceira vez, assume a presidência mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia e pela obra que ele tem efetuado, vemos que o vigor da mocidade ainda se encontra nele, tal como se encontrava em Josué e Caleb. E quem dera, meus amigos, que nesse terceiro mandato do pastor Ted Wilson, o Israel espiritual de Deus também entrasse na Canaã, mas na celestial. Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Vocês estão no canal O Retorno da Glória e o meu desejo e também a minha oração é que, através desse vídeo, o Espírito Santo de Deus encha os nossos corações daquele mesmo Espírito que houve em Josué e também em Caleb, quando eles estavam prestes a apossarem definitivamente da Canaã terrestre. Amém? E, meus irmãos, pela terceira vez, a Comissão de Nomeação da Igreja Adventista Mundial sugeriu e o plenário dos delegados aprovou um novo mandato para o pastor Ted Wilson. Veja, em julho de 2010, durante a Assembleia da Associação Geral, lá em Atlanta, Ted Wilson, ele assumiu então o seu primeiro mandato, recebendo 1.284 votos a seu favor, ou seja, 74,9% de todos os votos dos delegados. Já o seu segundo mandato, esse foi conferido para ele pela Igreja Adventista lá no ano de 2015, na Assembleia Mundial que foi realizada em Santo Antônio, também ali nos Estados Unidos. Bom, nascido em 10 de maio de 1950 e filho do ex-presidente mundial da Igreja Adventista, Neil C. Wilson, o pastor Ted Wilson passou parte da infância dele lá no Egito. E em 1974, ele então começou ali a sua carreira como pastor no território da Associação da Grande Nova York. E depois dele ter passado pela África Ocidental e também pela Rússia, ele voltou para os Estados Unidos em 1996 e ali ele trabalhou como presidente da Review and Herald, onde ele ficou até a sua eleição como vice-presidente mundial da igreja lá no ano de 2000. E, meus irmãos, no ano de 2010, quando a igreja a nível mundial, principalmente entre os jovens, começou então a se utilizar ainda mais de métodos humanos para cultuar e também para fazer o trabalho missionário que Deus nos deixou, mesmo alguns pensando que Ted Wilson não seria votado para a presidência da Igreja Mundial por ser ele conhecido como um pastor conservador, por providência divina. Ted Wilson foi em um momento tão delicado que vivemos na igreja e também no mundo, introduzido na presidência mundial da igreja, e a nota tônica dos seus irmãos de lá para cá é refutar a relativização do cristianismo dentro da Igreja Adventista. E em outubro de 2021, por exemplo, no concílio anual com a liderança global, ele fez um apelo dessa natureza a todos que estavam ali presentes, dizendo o seguinte: aceitem e sigam a verdade apenas de acordo com a palavra de Deus. Meus queridos líderes e membros da igreja, mantenham seu foco na Bíblia. Não permitam que vozes estranhas confundam o que acreditamos. Temos fortes verdades bíblicas fundamentadas a nós por Deus desde o começo do nosso movimento do Advento para serem entregues ao mundo. E agora, irmãos, após assumir então o seu terceiro mandato, o
o pastor Ted Wilson, ele apelou repetidamente em sua pregação de mais ou menos 86 minutos para que a igreja venha dar som à trombeta, se utilizando assim daquela imagem bíblica que faz então referência à missão de um vigia que, estando sobre os muros da cidade, alerta o povo do antigo Israel do perigo iminente. E conforme ele, um contexto para os nossos dias, ele implica em não nos desculparmos pelas nossas crenças adventistas que são baseadas na Bíblia. E ele disse o seguinte: os membros da nossa igreja anseiam ouvir mensagens sobre a convicção e a afirmação das crenças bíblicas do nosso movimento de advento. Os pilares teológicos do movimento adventista do sétimo dia são de Deus, são sólidos e são fundamentados na palavra de Deus. Sua palavra é segura, é sólida como uma rocha. Também, meus queridos, nessa mensagem, o pastor Wilson, ele apresentou uma lista de algumas das, conforme ele mesmo disse, aberrações teológicas que estão circulando por aí, em vez de estarmos avançando no estudo das verdades biblicamente sólidas para esses dias. Ele também mencionou que entre nós, infelizmente, muitos não aceitam mais a palavra de Deus como autoridade absoluta e alguns até estão questionando a credibilidade do cânon bíblico, enquanto outros estão tentando de todas as formas diminuir o papel do espírito de profecia. E o recado que ele deixou para esses é o seguinte: o espírito de profecia é absolutamente confiável e deve ser considerado e aceito por completo. Não se desculpem por usar ou incentivar o espírito de profecia e seus conselhos celestiais. Esse é um presente de Deus enviado do céu. Bom, meus queridos, embora alguns não creiam que o próprio Espírito de Deus designou o pastor Ted Wilson para estar à frente da igreja nesse momento crucial da nossa história, desde o seu primeiro mandato, lá em 2010, o Espírito Santo impressionou profundamente o meu coração, mostrando que para esse tempo solene e também cheio de perseguições, tanto dentro como fora da igreja, o pastor Wilson foi levantado para trabalhar em favor tanto da reforma como do reavivamento para que o povo de Deus esteja por fim preparado para a transladação. E, irmãos, embora eu não possa afirmar que Cristo virá nesse mandato do pastor Ted Wilson, de uma coisa eu sei: bilhões de livros O Grande Conflito, na versão completa, serão entregues ao redor do mundo. E isso, meus irmãos, certamente vai preparar a muitos para virem na hora undécima para esta igreja. E também essa distribuição em massa desse tão importante livro também vai incitar a ira de muitas pessoas, as quais passarão a planejar mais decididamente a perseguição do povo remanescente. Bom, se o pastor Ted Wilson será o Josué dos nossos dias, isso eu não sei dizer. Mas, lá em 2010, no seu primeiro mandato, ele expôs claramente que esse é o seu desejo e a missão que ele acredita ter recebido da parte de Deus, porque na sua pregação, que teve ali um pouco mais de uma hora, acredito que ele repetiu pelo menos 30 vezes o apelo: passemos o Jordão. Meus amigos e meus irmãos, diante de nós está a Canaã celestial e nesse momento as midianitas espirituais invadiram a igreja. Mas oremos pelo pastor Ted Wilson e trabalhemos juntamente com ele no poder do Espírito Santo para que não tenhamos mais que permanecer no deserto da provação, mas que atravessemos o Jordão espiritual e entremos na Canaã celestial. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui
e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês e até a próxima.